Epa, Felipe Pedras! E aí, meu amigo? Meu amigo Evandro Jales, é sempre um prazer, rapaz. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, muito feliz, né? A gente tá gravando esse episódio numa sexta-feira. Isso aí. Aí a bateria já tá riada, né, Já tá riadinha já, tem engarrafamento, tem sol, o final da semana. Um calor no Rio de Janeiro, mas também tem o regozijo. Final de semana a gente vai pra igreja fazer a comunhão com os irmãos, né? Alguns vão, né? Aí, outros dão uma desviada, vão pra praia, tá calor. Mas pode manifestar também Deus na praia. Você crê que pode? São dois pastores da minha igreja que estão aqui, mano. Pode manifestar Deus em qualquer lugar, tá, Evandro? Só pra eu te lembrar, tá? É isso, vamos pra igreja, é o lugar que tem que ir, hein? É isso aí. Galera, olha só, hoje a gravação aqui incrível e irado demais, um papo... Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, mas antes de explicar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Sim! Se inscreva aí no Miló Podcast. Você se inscrevendo ajuda a gente a crescer mais rápido, alcançar o nosso objetivo mais rápido. Quando a gente caminha junto, a gente chega mais rápido, mais forte aí no nosso objetivo, né, Filipão? Exatamente. Você curte, compartilha, vai lá no botãozinho do transbordo que a gente chama, aquela setinha pro lado. Você compartilha lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Faz o stories, e ative aquele sininho pra você ser avisado quando sempre a gente tá ao vivo, lança um vídeo aqui no canal, você vai ser avisado, não é isso, Evandro? É isso. Jales? Segunda, quarta e sexta tem episódio novo no Miló. Isso e também aí. nós temos o nosso canal de cortes, Isso. cortes do Miló. Então toda a conversa que tiver aqui, a gente vai colocar alguns cortes lá. Não a conversa toda cortada, né? Mas alguns cortes pra te gerar uma curiosidade e você vir assistir o episódio completo aqui no Miló Podcast. Isso. Hoje, Filipão, meu Deus, o papo promete. Promete, hein? Tô super animado. Eu sei. Eu também tô muito animado. Eu tava na igreja, fui no culto, aí rolou um teaser, né? Um vídeo. Sim. Aí eu falei, caramba, cara, será que rola do pastor vir aqui conversar com a gente? Aí eu falei com o pastor, com o meu pastor Felipe. Pastor Felipe falou, fala lá com o pastor Alexandre. Fala lá com o pastor Alexandre, que ele que tá conversando com o pastor... Mantém a tradição. Já? Vamos manter. O fã dos tambores. Com a gente aqui, Pastor Rica. E aí, pastor? Muito bom. Como é que você tá? Bem-vindo, Pastor Tudo Rica. bem? É um prazer Tudo receber bem? você aqui. Tudo bom. Uma honra é minha. Obrigado pela disponibilidade. Aqui, Vindo direto de São Paulo, pegou um avião, verdade. almoçou, bate uma lombeirinha, mas o senhor tá aqui, Bora. né? Obrigado. Vamos que vamos. Rio 40 graus. É isso aí. O pastor Rica, ele é pastor da Bola de Neve de São Paulo. De onde mesmo, pastor? De Ribeirão Pires. Eu ia falar Ribeirão Preto. Ontem eu fiquei vendo alguns vídeos seus, né? Sim. E aí eu falei, cara, tem que chegar lá, não posso falar Ribeirão Preto, aí chegou aqui preferido não falar. Todo mundo confunde mesmo. Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Deixei de fechar muita agenda porque a galera pensa que é Ribeirão Preto, longe pra cá. Ela fala, não, é aqui do lado de São Paulo, é Pires, cara. Mas nada contra Ribeirão Preto, cidade maravilhosa. É isso também. aí. O pastor Rica, ele tem uma história abençoada, digamos assim, né? É verdade. Teve um passado, né, pastor? De muita loucura, de muitas escolhas erradas, equivocadas. Conheceu Jesus, se converteu e depois começou um projeto novo chamado da Pedra para a Rocha, né? É isso aí. Que legal. Vamos conhecer um pouquinho da sua história primeiro, antes de falar desse projeto? Vamos. Como é que... Você foi usuário de droga? Durante 18 anos, cara. 18 anos da minha vida, né? Eu... Usuário de droga, ateu... Né? Não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Eu sou engenheiro químico por formação. E, cara, fui entrando e fui me afundando cada vez mais, né? E durante 18 anos da minha vida eu fui usuário, né? Comecei como qualquer um, fumando tal, de boa, baladinha. Só que a hora que eu vi, eu já estava meio que no fundo do poço. Casei com a minha esposa, pastor Eli, sem ela saber quem eu era na verdade. Então quando chegou em casa depois do casamento, que ela viu também o nível de drogadição que eu já estava, que eu conseguia manipular, conseguia esconder muito bem, né? Inclusive trabalhava em grandes empresas, trabalhava em multinacional e dava um teco para entrar em reunião de diretoria, enfim. Caramba. Cara, foi bem pesado e
as coisas foram declinando e os amigos que antes usavam comigo também foram saindo, porque eu já estava entrando numa vibe mais pesada e eu só fui ver isso quando minha esposa realmente foi embora de casa. Eu lembro que ela foi embora e minha filha tinha 1 para 2 anos. Eu lembro que eu consegui pegar ela um dia para levar para casa, para passar o dia comigo, depois de muita insistência, porque eles tinham medo, enfim, né? Aquela ideia, né? O cara já acha que o cara é drogado, o cara é tudo, é assassino, o cara é muito louco, né? O cara já bota tudo. Verdade. E na verdade tá no pacote também isso aí, né? Vem no pacote com Vem tudo. no pacote. Aí eu botei ela para tomar banho. Eu lembro que eu botei minha filha naquelas banheirinhas para tomar banho, o banheiro dava fundo pro meu quintal e eu quebrei o vidro de propósito aquele dia para poder ficar olhando ela, se ela não se afogava. Eu tava ali marretando, cheirando pra caramba ali no fundo do quintal, minha filha no banheiro e ela, ela deu uma escorregada e querendo se afogar, eu dei uma volta ali, arranquei ela de lá. E aquele dia eu olhei no espelho e falei, olha o estado que eu tô, cara. Falei, cara, eu briguei tanto pra pegar minha filha, pra passar um dia com ela e tô muito... No caso ele já tava separado? Já tava separado. Sozinho. Foi a primeira vez, primeira visita que teve. Falei, nossa, tô bem louco e, cara, não quero isso. Mas aí, beleza, passou. E aí eu tava no outro final de semana, numa padaria ali em Mauá, na minha cidade, tomando, e também muito louco o dia todo. E eu tava voltando pra casa, fim do dia, a hora que eu passei em frente à delegacia da mulher, era na avenida principal, vejo minha cunhada entrando com a minha esposa na delega. E eu tinha um cadetão preto, cara, chavoso de cadeia total, já botei o cadete na vaga do delegado e invadi a delegacia. Caramba. Invadi a delegacia pela porta dos fundos. Noiadão já. Noiado, querendo ver ela, querendo saber, porque eu já sabia que ela tinha ido lá para pedir separação de corpos, enfim, que eu tava ameaçando. Cara, eu invadi a delegacia, cheguei na sala do delegado, chutei a porta. Meu Deus. Aí a hora que eu olho, tá ela, um dos meus melhores amigos advogando para ela. Eu falei, caraca, mano, aí nessa aí ele já me deu voz de prisão. Falou, pode prender, pode levar. Só que aí eu tinha um cara lá que era o investigador ali da Civil, e ele me conhecia da cidade, cara. Ele falou, pô, eu te conheço, cara, conheço tua família, como que você tá aqui, cara, como você tá nessa? Ele falou, você podia ter morrido, você invadiu a delegacia, cara. Você tá muito louco. Tá doido, noiadão. Você invadiu a delegacia, mano. Aí, cara, aí foi muito louco que ele chegou e falou, cara, eu vou segurar teu BO, vai embora, pega teu carro e vai pra casa, cara. E saiba que foi Deus que fez isso. E aí eu fui, cara, fui embora, cabisbaixo, cara, e aí comecei a vender as coisas dentro de casa. Minha casa estava toda destruída, casa que eu casei, que eu arrumei, tudo certinho, já estava tudo bagunçado, tudo zoado. E aí eu lembro que tentei de tudo, né, cara? Fui pra NA, fazia as médias pra ela voltar, ficava, às vezes, cheguei a ficar 3 meses sem usar, peguei a fichinha de 90 dias, eu lembro que ela voltou, no dia que ela voltou, pisou em casa no outro dia, eu já usei de novo. E aí ela foi embora e me falou, vou embora, ficamos separados 6 meses, até que eu tive um convite para ir numa igreja, cara, e cheguei nessa igreja desafiando Deus mesmo. Falei, cara, você existe, você vai falar comigo, não aguento mais. Já tinha ido em alguma igreja antes? Poucas. Mas já tinha entrado em alguma, né? Acreditava em Deus de alguma forma. Na verdade, eu acho que eu fui uma vez em alguma peça de teatro que chamaram, e ainda fui e fiquei zoando lá o barraco, caçoando da parada. E aí esse dia eu fui realmente tocado, meu. Fui tocado por Deus, mas também não aceitei Jesus nesse dia, voltei para casa,
E aí ia ter uma vigília na sexta-feira. Isso foi um domingo, a família, né? Eram 2 tios, mas bem mais velhos que eu, que frequentavam a igreja. Aí eles falam hoje, né? Eles discutem, não vamos chamar para ir para vigília, não. Nós vamos jogar tudo a perder. O cara não vai aguentar passar a noite na igreja, cara. Tá, não sei o que, me levaram para vigília. E nessa vigília eu fui batizado com o Espírito Santo antes de aceitar Jesus, cara. Então isso é muito louco. Eu tava orando, comecei a orar em língua sem saber o que tava rolando. E aí tinha uma pessoa do meu lado que falou, ele já ora em línguas, né? Ele é batizado com o Espírito Santo. Falou, não, é a primeira vez que ele tá vindo, cara, na igreja. Primeira não, segunda vez. E aí depois disso aí as coisas foram acontecendo. Mas nesse culto que o senhor falou em línguas, tu tava limpo? Tava sem droga? Não, limpo. Tá. Tava limpo. Tava limpo e desde aquele primeiro ano nunca tive uma recaída, nunca mais usei. Isso foi 2007, 2006 para foi 2005, né? 2007 cheguei no Bola de Neve e foi isso, cara. Foi isso, fiquei limpo, minha esposa voltou para casa. Eu lembro que o dia que ela voltou, ela fala até hoje, ela falou, a hora que eu olhei na tua cara, era outra pessoa. Falando, você não precisava nem mentir, porque eu vi, falei, alguma coisa aconteceu. A fisionomia já mudou, né? Alguma coisa aconteceu. E aí ia ter o batismo, cara, eu lembro que foi toda a família, chamaram a família pra ir, eu fui me batizar. E nesse dia ela falou, não, eu vou lá no seu batismo também. Aí a hora que eu olhei, era fila de homem, de mulher, eu olhei, ela estava na fila das mulheres também, Deus tinha pegado ela. Que irado. E eu me batizei no mesmo dia que ela. E aí foi, cara. Depois ela me deu mais 2 filhos, nós temos 3 filhos agora, a Bia, o Davi e o Josué. E foi muito louco, foi mais ou menos isso aí, cara. Então a galera que me vê hoje, que me conhecia lá da vila, da rua, os caras até hoje não acreditam. Falam, não é possível, cara. Alguma coisa tem, deve estar roubando, deve estar fazendo alguma parada lá, porque pra ele estar lá até agora, mano, não sei o que. Tem alguma coisa. Tem coisa errada aí, mas... Tem sim, a glória de Deus. A glória de Deus. É verdade. Falava isso, né, com os pastores aí no carro agora, eu falei, cara... Enquanto você que está assistindo essa parada, se não tiver a tua experiência com Deus, cara, se for viver do que eu falo, do que você fala, você vai sempre ter o pé atrás, cara. Mas quando Deus ele se manifesta, não tem jeito. Qualquer um pode falar o que for, pode acontecer o que for. Você pode passar por traição, por perrengue, por treta, mas você vai falar, cara, eu sei quem é Deus, cara. Esse aí não tem erro, cara. Pô, pode falhar todo mundo. Meu pastor pode falhar. Quem não falha comigo é Deus, cara. Então se você conheceu ele, é isso, cara, né? E a gente tem que estar na igreja também. Não adianta falar, eu amo Deus, é só não tem essa. Não adianta amar Deus, não amar o próximo, né? Verdade. Você tem que amar o chato da igreja também, cara. Que você fala, mas esse cara é esse. Senão você não ama teu próprio, você não ama Deus. A palavra diz isso, né? É isso. Mas é isso aí, mais ou menos isso, cara. Quando o senhor usou a primeira vez a maconha, o senhor tinha quantos anos? Acho que 11 para 12 anos. Mano, como que uma criança... Começava, né, a gente frequentava um clube, cara, da cidade. 11 anos é muito novo, pastor. Então, 11, 12, só que aí começou o quê? Uns começou a usar loló, dança no carnaval, experimentando a bebida, e aí, cara, sempre tem alguém que vai oferecer, né? Mas é muito pouco, eu vejo. Meu filho tem 12, hoje eu falo, cara, nem consigo imaginar. Eu ia arrebentar ele de pancada se ele fumasse já, acho, cara. Aí não ia fazer nunca, cara, mas é muito louco. A gente acha que os tempos são outros, tudo, eu acho que também tá tudo muito distorcido, mas já era, acho, distorcido também, já era muito louco. Tudo depende de onde você tá. Né? Isso aí, do ambiente. Do ambiente. Enfim, e a influência, né, meu? Pra você fazer parte da patota, você tem que ser louco, você tem que ser alguma coisa. Isso aí. Né, meu? Então, acho que foi mais ou menos nessa parada aí. O senhor conhece alguém que seja viciado, dependente químico, que não tenha começado pela maconha? A maconha sempre é o começo? Sempre é o start? Não, ou a bebida? Eu não sei, mas sim, eu acho que sim.
Acho que a bebida é o primeiro, né? Hoje você pega né, a gente vai falar um pouco do trabalho na Cracolândia, mas a gente fala de Cracolândia, a gente acha que o crack ali é a droga mais consumida, mas eu ainda acho que é o álcool, cara. Tem muita gente que deixa de usar o crack, mas não abandona o álcool, cara. Não abandona o álcool por nada. Então eu acho que a bebida é a porta de entrada. O álcool eu nunca tive vivência com nenhum tipo de droga e nem convivi tanto com pessoas que foram dependentes químicas, porque a minha mãe sempre tentou me blindar muito, assim, sabe? Do jeito dela, mas ela tentou me blindar. O jeito dela era: se você usar droga, eu vou te arrebentar. E falava mais uma mutueira de coisa. Sim. E não sei se funcionaria pra qualquer pessoa, pra outro filho, mas pra mim funcionou. Então aquilo me dava medo e tal. Mas o álcool, eu sou de Nova Iguaçu, que é uma região pobre aqui do Rio de Janeiro, sabe? O álcool ele era e é ainda muito consumido. Então eu acordar de manhã pra comprar um pão e ter um senhorzinho tremendo assim pra tomar uma pinga, e depois que tomar a pinga parar de tremer, sim, rotineiro, né? Isso aí. Era rotineiro lá. E outra, né, meu? Depois você começa a consumir o álcool, cara, e começa a consumir. Tem aquele lance, né, de você querer sempre mais. Uhum. E a cocaína, de alguma forma, te ajuda, né? Você resistir um pouco mais, né? Ela corta o efeito e daqui a pouco o álcool corta o efeito dela. É um contrafluxo de um com o outro e aí depois, na hora que você quiser baixar a parada, você quer fumar daqui a pouco você está usando a droga como, né, meu, te controlando. Você quer descansar, eu quero comer, eu tenho que fumar antes, eu quero sair, não quero dormir, então eu cheiro, eu quero relaxar, então eu bebo. Então são várias coisas. Você chega uma hora que ela faz parte da tua vida de uma tal forma, se não tiver um baseado para você ir daqui, sei lá, até a Barra, você nem vai. Você fala, não, ser chato, mas se tiver, não tem problema, está trânsito, a curtição vale, entendeu? Então é muito, muito louco. Aí você acaba se tornando dependente, porque você vai encontrar outras pessoas nessa mesma dependência. Então, de repente, hoje você fala, não, hoje eu não vou usar, mas alguém vai te ligar e vai falar, cara, vamos aí, tô passando aí, cara. E assim é. E aí você vai se afundando. Ela é uma ilusão mesmo, cara. Você vai se iludindo, achando que isso está te tornando, sei lá, popular, está te tornando, né, conhecido, enfim. Hoje em dia, né, vale muito a pena você ser o amigo do traficante, o amigo do criminoso, né, cara? Isso aí se tornou status, cara. Então a galera, no seu métier aí, ele acaba usando a droga também como um símbolo de rebeldia, de que eu posso, de que, enfim. Só que isso é só a entrada, daqui a pouco você precisa dela. Exatamente. O senhor falou do seu casamento, no trabalho te atrapalhava, não, o uso da droga? Trabalho. A galera sabia no seu trabalho? Cara, eu perdi o emprego da minha vida, né, cara? Eu perdi o emprego da minha vida. Sempre fui um bom profissional, né? O pessoal sempre falava isso. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Nestlé, cara, na engenharia da Nestlé, e já estava tudo certo. O cara falou, você vai lá, vai passar, mas já tá certo, o salário é tal, só precisa passar entrevista. Pô, tô indo para lá, terno, todo arrumadinho. Antes de entrar, eu falei, cara, vou fumar um baseadão para entrar mais descolado, para poder falar mais, né, cara? Cara, aí eu joguei tudo a perder. Entrei, acho que numa tabela absurda, cara, sabe? Entrei muito louco. Sei que nunca mais me ligaram, cara. Nunca mais ligaram. O cara, fui tentar falar com o cara não me atendia. Mas sei lá, cara, Deus sabe de tudo, né? Real. Perdi a chance na Nestlé, mas hoje sou embaixador do reino. É isso aí, cara. É isso. Né, cara? Acho que Deus não me fez engenheiro, não. Me fez pastor mesmo, cara. Glória a Deus por isso. Amém. Aí o senhor se converteu, foi lá na vigília, já falou em línguas antes de se batizar. Sim. E como é que foi o começo de conversão, assim? Foi se internar na igreja, cara. Uhum. Foi pra igreja de segunda.
Eu me inscrevi em tudo que tinha na igreja, cara. Teologia, entrei na teologia sem saber quem eram os 12 apóstolos, cara. Eu entrei em tudo. Mas a ideia era ocupar a mente, né? Se ocupar, era estar junto, era caminhar, estar lá, ter comunhão. Era ver. E eu precisava, eu estava sedento mesmo da palavra. Eu queria conhecer. Uhum. Eu queria conhecer. Então eu lembro que eu comprava aqueles desenhos bíblicos, DVD, eu ia no Extra, comprava a história. A Bíblia eu comecei assim, assisti acho que uns 100 filmes, cara. E aí eu assisti o filme, depois ia buscar na Bíblia. Eu assisti o filme e ia buscar na Bíblia. E eu queria isso, queria de alguma forma conhecer. E aquilo, cara, começou a me encher. E eu tive uma experiência em casa. Voltando da vigília, a hora que cheguei em casa, eu vi uma bola de fogo no meu quarto. Dentro do meu quarto. E aí, cara, eu olhava para aquilo, cara, eu falei, que é isso, né, meu? E veio uma voz e falou, abre a tua palavra, abre a Bíblia. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia que era dela, era a única Bíblia que tinha lá em casa, que era dessa semana ainda, né? E eu abri a Bíblia, primeiro versículo que eu li na Bíblia foi Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi a primeira coisa, cara. Primeira coisa que eu vi. Eu lembro que eu até na época eu comecei a pegar e falei, vou fazer uma tatuagem desse versículo e tal. Fiz o desenho, fiz tudo, ia fazer. O líder falou, você não vai fazer nada naquela época ainda, né? E eu acabei não fazendo, cara. Sabe? Não que eu diga, você acha que tá certo, errado, não vamos nem entrar nessa parada, mas eu agia tão errado, velho. Eu era tão contra a lei, eu era tão, cara, ia ser mais uma vez, eu falei, então tá bom, não vou fazer não, e já era. Mas foi isso, cara. O evangelismo, esse tete a tete com a galera na rua, isso aí tá na veia mesmo, cara. Acho que isso pra mim tem nutrido minha vida espiritual, sabe? Amém. Falar do amor para outras pessoas. Seja ela em condição de droga ou não, seja quem for, né? Também a gente tem que entender uma coisa, o evangelho não é pro pobre só. Isso aí. Esse lance aí, o cara querer fazer uma coisa socialista do evangelho. Isso sim é evangelho. O cara vem também, reda de Satanás. O evangelho é tudo, cara. É tudo, cara. Não tô aqui para falar que tem que ser com usuário de crack, não. Tem que ser com você. Se eu estiver aqui, se você precisar de Jesus e precisar, eu tenho que estar disponível para isso, cara. Você tá ligado? Eu respeito muito esse lance da chamada, lógico, principalmente em situações como essa, mas eu acho que todo mundo tem que estar preparado para tudo, cara, né? Para tudo, em qualquer situação, para falar do amor de Deus, cara. Não é verdade? Eu acho que é isso aí. Isso é muito legal, essa questão da experiência com Deus. Você vê, eu tive um sonho também e eu até pensei em tatuar. Foi o mesmo processo. Uma experiência com Deus que eu sonhei que eu tava no céu, assim, num lugar muito alto, numa mão enorme. E aí era um rosto de um senhor já de idade, com uma barba muito grande, e aí chovia, batia no cabelo desse senhor, aí era meio que oleoso assim a barba dele, então a chuva batia pela barba e respingava em mim assim, ó, na mão assim. Mano, eu acordei, eu tava em Ubatuba inclusive quando eu tive esse sonho, eu tinha feito uma oração antes de dormir, e aí eu tive esse sonho, eu acordei, mano, sabe quando você sente um ambiente espiritual? Fala assim, irmão, tá diferente? Era o óleo descendo pela barba de Abraão, mano, eu acordava e ficava toda arrepiada. Na verdade, eu me arrepio até agora. Toda vez que eu falo, eu me arrepio. Eu senti a maior presença de Deus, eu só me entreguei, assim, sabe? Então, o fato de você realmente ter experiência, saber quem Deus é na tua vida é super diferente. Porque né? Senão você vai ficar buscando formato, você não vai se enquadrar em nenhum, cara. Né? Você não vai se enquadrar em nenhum, você vai sempre achar falhas, como a nossa igreja tem falhas, eu falo, já começa da minha casa tem falhas, cara. É isso. Minha família, todo mundo tem um tio meio chatão, todo tem um tio chatão. Eu não, só o tio legal. Mas todo lugar mano, tem o cara que é mais breaco, tem o cara que tem problema na sua casa, velho. Tá entendendo? Não quer ter problema? A gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que salvar a nossa casa. O evangelho é para todos, né? Tem que salvar a nossa casa, tem que pensar na nossa família. A gente tá pensando em coisas que não deveriam ser pensadas. O evangelho tá ficando banalizado, chato por isso, cara. A
A gente tem que se respeitar, tem que se amar, É cara, isso. entendeu? Independente da tua forma de agir. De repente que no Rio é totalmente diferente de São Paulo, a cultura, a parada, como é. Isso. O evangelho é o mesmo, mas e aí? Vou chegar e falar, pô, lá é embaçado, carioca é tudo folgado mesmo, né? Então, não é isso, cara. A gente tem que amar e respeitar e É isso. saber que Deus está acima. O que nos une é maior do que o que nos separa, né, isso cara? Carioca Isso é aí, meio cara. que uma raça que é folgada. É, Como não? Mas deixa isso pra lá. deixa quieto. Só chegar no restaurante aqui, pede alguma coisa ao garçom no Rio, pô, vai pra São Paulo e pede alguma coisa pra um garçom em São Paulo. Já vai sentir. Pastor, tratamento. eu em Ubatuba, escuta essa. Aqui no Rio funciona assim. Vou comprar uma carne moída. Fazer qualquer coisa. Fala, cara, me dá meio quilo aí de alcatra, sei lá. Aí o cara pega um pedaço de alcatra, já tá com o moedor lá cheio de chã. Ele finge que botou a alcatra no moedor, o cara moeu o chã, entendeu? Ou pá, o peito ou a 100. Põe lá a etiqueta de alcatra, você paga o preço de alcatra, mas come chã. Aí eu fui em São Paulo, lá em Ubatuba também, que é o lugar de São Paulo que eu vou sempre, né? Amo Ubatuba, sempre vou lá dar uma remadinha de vez em quando surfar. Certo. Aí eu cheguei lá no mercado, falei, cara, me dá meio quilo aí de alcatra. Ô, pastor, tinha um moedor pra carne de primeira, um moedor pra carne de segunda. Eu falei, não tem isso aqui não. Não, é nesse moedor que a gente só moe, pá, peito, assim. Aqui é só carne de primeira. Eu falei, igualzinho lá no Rio, pô. Tá igualzinho, tá idêntico. No Rio de Janeiro é assim também. Ubatuba é top. Meu pai é de lá, cara. Meu pai nasceu lá, né? Eu tenho Sou vontade de filho morar lá. Certo. Um Você dia. gosta do que lá? Toda vez que eu vou pra Ubatuba, eu falo que eu vou conhecer mais. Mas aí eu vou, fico sempre nos mesmos lugares. Tem uma padaria no Itaguá, que é Integrale, que eu amo tomar café da manhã Todo lá. mundo gosta. Né? Eu amo surfar na Praia Grande e na Vermelhinha do Centro. Sim. E Itamambuca. São os picos que eu mais... Aí eu só fico nesses picos, assim, o tempo todo. E aí quando eu tô em Itamambuca, eu vou ali na Cachoeira do Prumirim, que é na beira da BR, né? Eu sempre vou naquela cachoeira, dou um mergulho. Aí acaba que minha trip em Ubatuba sempre fica nesses mesmos picos. E aí eu não conheço outros lugares nunca. Mas enfim. O que veio primeiro? O projeto ou o pastoreio na sua vida? Ou junto? Cara, ele veio... O projeto eu acho que veio até um pouco antes, porque o que aconteceu? Eu vim lá da Turiaçu, de São Paulo, eu vim para Santo André. Santo André a gente abriu uma igreja em Mauá, que é a cidade que eu nasci. Em Mauá, eu já era presbítero da igreja. E eu fazia parte de visitar essa galera aí da rua. Então eu comecei com um projeto 12 anos atrás, levando sopa, levando a palavra, levando isso para a rua. 2010 eu tive o convite para assumir o núcleo de Ribeirão Pires. O pastor tinha sido enviado para lá, foi transferido para Marília, o pastor Igor, e aí eu fui para lá, fui para Ribeirão, e ali em Ribeirão eu estava assistindo um programa da Cracolândia, né, aquele programa Liga, enfim, e estava assistindo o programa, falava da Craco, cara, e Deus falou comigo, cara, falou, eu quero você lá. Mas foi animal, foi outro encontro, assim, de Deus muito... Cara, muito chocante, assim, de falar muito direto. Quero você lá. Pode falar, pode. Não, porque a dúvida que eu tenho às vezes é tipo assim, como que Deus falou contigo especificamente, sabe? Aí falou isso tu aí. Tu sentiu no coração, foi orando. Cara, foi assistindo a parada e Deus falou, cara, e eu... Né, aquele lance lá, né, meu? E aí eu comecei a chorar também. Que irado. Comecei a chorar desenfreadamente e tal. E eu já vi que estava mal presente de Deus em casa. E a minha sala, eu morava num AP pequeno e dava para ver, ó, a porta do quarto, dava para ver a sala. Minha esposa olhou e falou, que foi? Falei, Deus está mandando eu ir lá para Cracolândia, cara. E ela sempre foi muito guerreira, muito coluna em relação a ela. Falou, então vai, meu, se ele está mandando, vai. Minha esposa nunca reclamou, cara. Eu fiquei quase 10 sextas, 10 anos, toda sexta-noite sem ficar em casa, só servindo. Ela nunca falou, não, a gente tem que viajar, a gente tem que sair. A gente sabia que
que era esse o tempo. Era o tempo que Deus tinha feito. E eu lembro que quando ele falou, eu falei, então tá bom, eu vou juntar uma galera e vou lá sábado de manhã, ver qual que é. E eu fui. Foi na cara e coragem, foi, coragem, só foi. Invadi, que nem um doido, entrei lá no meio, comecei, demos as mãos, ficamos orando no meio do tráfico, já tomei um cano nas costas, o cara já chegou, quem é você? Falei, sou pastor, não sei o que, o cara, você é polícia. Falei, não, sou pastor. E aí já rolou o maior debate, cara. O cara me intimando mesmo. E eu falei, não, você vai me ver aqui, cara. Sou a igreja. Vou voltar aqui, Deus mandou vir pra cá. Falei, então eu vou acreditar em você, quero ver. Quando você vier aqui de novo, você vai me procurar. Dito e feito, no outro sábado fui. De novo de manhã. Cheguei lá, o cara tava lá. Eu falei, mano, que eu voltava. E ele tava lá, meio muito louco, ele pegou o revólver dele, pegou os bagulho que ele tava na mão e jogou tudo no chão. Ajoelhou e falou, então, ora pra mim sair desse inferno, cara. E aí, cara, esse foi o respaldo de Deus pra falar, é aqui que eu quero você. Então começamos a ir, Deus falando, você vai abrir uma igreja aqui, E eu pregava na Cristolândia, eu pregava em algumas frentes que existiam ali, mas não eram dentro da Cracolândia. E comecei a ver muita coisa errada, ver... E Deus falando, você tem que abrir uma igreja. Eu chegava nessa ideia pros caras, estavam lá, falava, vamos abrir uma igreja aqui, cara. Todo mundo, você é louco, que não abre igreja e tal. Até que cheguei nos caras do crime, enfim, conversando. Pô, a gente tá querendo abrir uma igreja. O cara falou, esquece, pastor, aqui só abre boteco e prostíbulo, cara. Igreja aqui tá moiado, não vai abrir. E aí eu conheci um velhinho lá que era dono de um hotel, cara, e ele ficava sempre num salãozinho assim, trancado, com a galera tomando um uísque ali, eu sempre passava e via ele. Você não quer alugar esse salão? Não, cara, não quero. Sei que eu fui passando todo dia lá, cara, fiz amizade com o cara, e a gente fazia obra ali na frente de sexta-noite, até que ele alugou pra gente aquele salão, cara. A gente alugou aquele salão. Hoje na Cracolândia não tem mais nenhum boteco, nenhum prostíbulo. O único salão aberto é a igreja. Amém. E a gente estava falando de mais de 20 botecos. Então quando teve a ação de tudo, da prefeitura, que ia fechar, que ia acabar com a Cracolândia, começaram a vir, eu lembro, com os blocos, cara. E já não queriam nem saber o que tinha lá dentro. Já fechava a porta e foram de um a um. E estava chegando na igreja. E eu sem documento nenhum. Que documento eu tinha dentro da Cracolândia? Nenhum. Não tem como. Aí o cara chegou pra mim e falou, cadê o alvará, pastor? Tem alvará? Tem alguma coisa aí da igreja? Não tinha nada. Eu cheguei pro Betão e falei, pega lá, Betão. Tipo assim, na autoridade pega o quê? Ele saiu no vazio, entrou pra não buscar nada, entrou. No que ele... Não, ele ainda foi aí, né? Falei, pega lá. Pega o que tem. A única coisa que tinha era o contrato de aluguel. Eu falei, pega lá. Ele entrou. No que ele entrou, o cara ligou pra prefeitura, não sei o quê. Tamo aqui, como que tá? Já fechamos, tal, tamo na igreja. O cara falou, na igreja não é pra mexer. Que isso. Aí ele chegou e falou assim, cara, me perdoa, não precisa de papel não, cara. Ele falou que na igreja não vai mexer. Cara, e depois disso a gente fez, cara, a gente tem bombeiro, alvará de funcionamento, nem da Cracolândia. Eu tô falando de um lugar, cara. O lugar é muito podre, cara. O lugar é muito zoado. É um prédio muito velho, muito antigo. Pra você ter uma ideia, quando a gente entrou, isso foi uma das coisas que mais me marcou. Pegamos, começamos a fazer a igreja, alugamos o salão, estamos lá até hoje. E aí, dia de culto, começou a vir muita criança, cara. Muita criança. E aí eu falei, pô, as crianças na Cracolândia, e o Ministério Infantil acabou se tornando na calçada. A gente levava uns tatames, botava na calçada em frente à igreja.
E lá as crianças são respeitadas. O cara não usa crack na frente da criança. Eles chamam eles de anjo. Ó, o anjo subindo. Aí o cara esconde o cachimbo. Tem tipo esse respeito, né? E aí eu falei, a gente precisa de um lugar para pôr essas crianças. E aí tinha fechado esse boteco do lado. Era um boteco, um forró, uma coisa assim. E aí eu negociei com o cara, falei, eu vou alugar aqui. Aluguei. Na hora que eu entrei, cara, um palmo de água, parecia, uma lagosta lá. Esgoto, um cheiro insuportável. Falei, nossa, onde eu fui enfiar, cara? Falei, agora já era. Chamei aquelas empresas, tipo de desentupimento, nada. Eu chamei uma galera da igreja, os pedreiros lá, falei, vamos quebrar tudo, cara. Vamos quebrar o piso, vamos ver onde que tá isso aí, vamos tentar arrumar isso aí, né, esse esgoto. E quando a gente quebrou, a gente achou 3 fetos, cara. Ai, meu Deus. 3 fetos dentro da caixa de esgoto, cara. E um era um feto... 2 estava bem em decomposição, mas um era um feto novo, cara, sabe? De alguém que abortou por ali em alguma bacia, enfim. E aquilo lá, cara, ver aquelas cabecinhas boiando, aquilo lá marcou realmente a nossa história ali dentro, cara, nossa trajetória. E pesadíssimo, cara. Devo ter fotos disso aí ainda, mas foi realmente algo muito pesado, cara. Mas foi isso, cara, né? E aí a gente pegou, também existe até hoje, né? A gente cuida das crianças, porque a Cracolândia, ela tem sim o fluxo, né? Que é a parte da feira onde se vende a droga, onde tem a maior concentração de usuários, mas em volta, São Paulo, ele tem muito imóvel abandonado. E esses imóveis abandonados, cara, se tornaram moradias para essas mulheres, para as prostitutas da época. Então elas envelheceram. A Cracolândia tem 30, 40 anos, cara. Então hoje você chega num cômodo desse, você vai ver uma mulher, o marido praticamente morreu ou tá preso, com 6, 7 crianças dormindo num colchão, enfim. E aí foi aí que entrou todo o lance também de poder levar alimentação, poder ajudar essas pessoas, e a gente tem visto grandes frutos também em relação a isso. Pastor, aqui no Rio de Janeiro eu cruzo muito a Cidade de Deus, e ali naquela praça ali tem uma galera usando crack. Vindo pra cá tem uma rua que se chama Estrada do Urubu, e tem uma galera que fica usando crack ali também. Eu passo e vejo matérias. Eu assisti a Liga, provável essa matéria aí que o senhor assistiu também. Como é a realidade? Se dá para explicar? De alguém que está assistindo a gente, que não tem noção de como é. Qual é a realidade de uma Cracolândia? Assim, que tipo de humanidade, se é que existe humanidade ainda nesse lugar? Cara, primeiro a gente tem que entender o que levou a pessoa a estar ali. Você tem diversos públicos ali, você tem várias classes econômicas, inclusive, né? Você tem criminosos, você tem pessoas que realmente estão lá somente pelo vício, e tem pessoas que estão lá numa espécie de suicídio social. E aí você vai falar, mas como assim? Pessoas que viram seu filho morrer, pessoas que pegaram sua mulher na cama com outro, pessoas, cara, eu conheci o seu João, que perdeu esposa e 2 filhos na enchente de Santa Catarina. Eu tava com o seu Luiz internado, que bateu o carro, tava com a filhinha e com a esposa, morreu as 2 e ele não. Então, assim, são várias histórias. Desculpa interromper, essas pessoas não tinham históricos de droga? Não, nenhum. Meu Deus, entendi. Nenhum. O que acontece? Você está em São Paulo, foi pra rua, aí você vai tomar uma cachaça, você tá lá, daquele jeito, você tá em depressão. Cara, isolado na rua, a probabilidade dele sofrer qualquer tipo de violência é muito grande. Então o cara ouve falar da Cracolândia, ele não vai lá pelo crack, ele vai lá pelo refúgio. Então ali é uma comunidade de pessoas que moram nas ruas. Então, cara, o cara que tem grana hoje, ele paga R$10 para dormir num quarto desses hotéis
que são essas pensões invadidas. O cara que não tem, ele dorme na rua. Então ele prefere estar lá e dormir do lado de um cara ali que pode acontecer, pode, mas ele a chance dele sofrer embaixo de uma marquise, num lugar que ele esteja sozinho, né? A gente viu aquele caso anos atrás que botaram fogo até no índio, enfim, cara, mas isso acontece de uma forma até que comum. A violência em relação à discriminação que sofre a população de rua, ela é imensa. Então eles acabam indo para lá. Então o cara não usa crack, ele vai lá, ele bebe, ele cata reciclagem, ele perdeu tudo, ele tá lá, às vezes veio procurar emprego, não conseguiu nada. Só que aí alguém vai oferecer para ele, cara. Vai oferecer e aquilo vai de alguma forma vai ser como se fosse um anestésico ali pro cara, e ele acaba querendo isso mais vezes e acaba viciando no crack. Mas eu vou escrever um livro que vai se chamar O Caminho das Pedras, que é o volume 1, e depois O Caminho da Rocha, né, da pedra para a rocha, que levou o cara a chegar ali primeiro. Eu quero ouvir a história do cara. Eu não quero simplesmente julgar, é tudo vagabundo, é tudo nóia. Né? Porque ali tem filho de apresentador, ali tem artista que vai, ali tem diversas, tem pastores, tem muita gente ali que era da igreja, né? Então é entender um pouco isso, e às vezes as pessoas querem ser ouvidas, cara, porque automaticamente a gente já cria um asco da pessoa. Se eu tenho um comércio, ele vem pedir um copo d'água, para mim não serve aquela pessoa no comércio, né? E a gente não sabe, essa pessoa pode ser meu filho amanhã, pode ser qualquer um, a gente não sabe. Deus queira que não, tudo bem, mas pode ser. Mas pode, como é o filho de muitos. Eu conheço vários pais e várias mães que choram, sabe? Que não sabem mais o que fazer, que perderam seus filhos. Falam, meu filho é como se ele tivesse morto. Né? E você vê o sofrimento dessa mãe, é inegável que não tenha como você pensar no seu pai, em tudo que foi falado, né? Pra você a vida toda, enfim. É triste, cara. A Cracolândia é um lance bem pesado mesmo, bem pesado. Mas Deus tem feito grandes coisas ali. Amém. Qual é a porcentagem? Você consegue ter uma noção de quantas pessoas que você atende que conseguiram sair? Eu hoje, com a estrutura que a gente tem, a gente está falando em cerca de 25%. Do total da Cracolândia? Do total da Cracolândia? Do total de resgatados. Então resgata 100, 25 vão vingar, né? Porque é um trabalho desgastante. Às vezes você resgata o cara hoje, amanhã ele vai embora. Tá indo embora. Às vezes você resgata um cara, o cara tá fugindo da polícia, o cara quer só passar um pano. Mas daqui a pouco você vai encontrar alguém que realmente quer uma mudança de vida. Essa mudança é Jesus, cara. Não é a clínica, não é a psicologia, é Jesus. O cara teve encontro com Jesus, ele vai entender qual que é. Né? De uma forma ou de outra, a semente foi plantada. Né? É isso. A semente foi plantada. Ele sabe que amanhã ele vai poder recorrer a algo que ele ouviu, que transformou a vida de muitos, e ele vai falar, cara, transformou, também pode transformar a minha. Então é isso. Mas é mais ou menos isso. Mas 25% é um número... É bom. Bom. E a clínica que o senhor está falando é a clínica do seu trabalho? Isso, nós estamos com 4 hoje, né? Nós temos 2 femininas e 2 masculinas. A ideia é abrir agora uma aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E estamos com outra encaminhada. Então estamos indo para 6 clínicas. E o que eu digo, porque eu falo a minha clínica é diferente, eu não quero dizer que ela é melhor, diferente, eu quero dizer que é a que eu confio, Sim. que eu vou fazer o que precisa ser feito, né? Porque você pegar, né, a nossa clínica não cobra nada, é zero, não existe taxa. Então você pegar uma pessoa que está desesperada, você chegar para ela e falar, vou ajudar teu filho, mas vai ficar 2 pau por mês, se ela tiver como fazer, ela vai fazer, cara. No desespero ela faz. E
E Deus colocou no meu coração, não, você não vai cobrar nada. Não vai cobrar nada. Você vai fazer por amor a Ele. E aí são várias coisas que eu prezo, sabe? Não é fazer de forma mecânica. Você não ama, eu falo isso para pessoas que ficam lá, às vezes de voluntários ou de monitores. Não adianta. Se você não entender, cara, o dia da revolta, o dia, cara, sabe, se tudo você levar a ferro e fogo, você não vai conseguir lidar com uma pessoa dessa nem uma semana. Você vai falar, não, pra mim não dá. Quando na verdade a pessoa às vezes quer ser só ouvida, quer ser interpretada de forma diferente, cara. O cara só recebeu negativa na vida dele inteira, cara. Tudo tá errado, ele é o lixo, ele não serve. Então você tem que levar para ele. Por isso que eu faço churrasco na Cracolândia, faço sushi. Faz o melhor, né? Eu levei 10 mil peças de sushi. Aí eu lembro que uma pessoa falou, vocês acham que eles comem sushi? Cara, não. Falei, você come? Falei, você come? Por que eles não comem, cara? Você acha que ninguém aqui nunca comeu um japa, cara? Não sei o que. Pô, os caras comeram e se lambuzaram, de rachi e tudo mais, Pelo amor de Deus. Então, quando Deus me deu essa visão de fazer os churrascos e tal, não era levar alimentação, era levar o quê? A dignidade. Isso aí. Aí o cara fala, não, senta aqui comigo. Quando eu fiz o Ano Novo agora, a gente fez já vários Ano Novo, lá eu passei o Ano Novo agora, eu levei mesa, levei milhares de camiseta branca, Feliz 2022, Projeto Cracolândia, eu botava profetizando vestes novas, vestes lindas. Amém. Nas pessoas. Eles iam sentar na mesa, eles foram servidos por garçom, tinha violinista tocando ali. Muitos não entendiam, mas profeticamente é isso que eu quero que ele lembre, cara. O tempo que ele teve em casa, o tempo que ele teve com a família, o pouco tempo que ele teve com o pai, com a mãe, aqueles que foram crianças. A gente resgatou agora irmãos gêmeos, dois gêmeos. Estão lá. E eles vieram do Recife, enfim. Eu falei, mas... E eles são bem fechados, cara. Eles falam até que são satanistas, sabe? Esses caras meio metaleiro, o cara anda com o pentagrama. E eu comecei a falar do amor. Ele falou, eu tenho medo de Deus, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá, fica aí, vocês são meninos bons. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, minha mãe era prostituta, ela obrigava a gente a assistir os programas dela. Meu Deus. Imagina a mente. Tipo, com 5, 6 anos. Se você vê eles hoje, se um levantar ali para pegar água, o outro vai junto. Pegou água para um, pega para o outro. Eles dependem um do outro, cara, para viver. Se um vai pedir oração, ele já pede para orar pelo outro também. Agora aceitaram Jesus, quebraram os pentagramas, estão lá na coisa. Então, assim, cara, são histórias que a gente precisa ouvir. Primeiro, tentar se colocar no lugar, né? Falar, qual que seria a minha estrutura? Será que eu viveria isso, cara? Então não tem nem como julgar, falar, cara, é um sentimento que só ele tem, né, cara? E apanhava dos caras ainda, hein? Os que ficavam ali para morar um tempo com a mãe deles, espancavam, foram abusados sexualmente com 10, 11 anos. E aí? Como que a gente lida com isso? A não ser através do Espírito Santo de Deus. Então não tem sistemática para fazer. É realmente você amar, cara. Você amar sem esperar nada em troca. Porque eu tô falando isso deles, pode ser que amanhã ele acorde e fale, vou embora, cara. Não é que ele é ingrato, não sei. Não dá pra gente entender, sabe? Não dá pra gente julgar. Falar, pô, mas você tem uma cama aqui, você tá uma coisa... Sei lá, cara. Vai muito além do que é o mecânico, do que é o físico. E se a gente crê na batalha espiritual, não tem como fugir disso. Né? Isso é uma realidade tão louca, é tão assustador pensar que a gente vive numa bolha às vezes, né, pastor? Num ciclo social que a gente não enxerga um problema que está do nosso lado. Tipo, eu falei de pessoas que usam crack aqui, do lado de onde está esse estúdio, sabe? A gente recebeu aqui um rapaz, um amigo meu, Felipe Lemos, que ele falou que foi em Gramacho, no lixão de Gramacho, levar a caixa de bombom para criança.
Tinha criança que mexia e falava, tio, o que é isso aqui? A criança não sabia o que era uma caixa de bombom, sabe? Então assim, cara, Gramacho é aqui do lado. E aí a gente romper essa bolha nossa de parar de olhar para os nossos problemas, para o nosso umbigo, para minha bênção, e começar a se colocar numa posição de abençoar o outro Porque, na verdade, hoje o pessoal só quer benefício do evangelho, né, cara? Tô doente, quero ser curado, tô solteiro, quero casar, tô desempregado, quero ser empregado, tô ganhando pouco, eu quero uma promoção. Quem tá preocupado do que da obra, do que fazer? A gente só glorifica a Deus pelas vitórias, cara. Tudo bem, eu acredito, mas, cara, é difícil você ver um testemunho de alguém que, pô, tô passando prova e tô resistindo, né? Não, o cara vai falar que ele comprou um carro, que Deus abriu uma porta, que Deus preparou tudo isso, né? Ah, eu sou dizimista, Deus está rompendo na minha vida. E aquele que é dizimista e Deus não está rompendo nada? Exatamente. Aquele que ganha um salário mínimo, dizima, também é fiel, mas não aconteceu nada na vida dele. E ainda tem pastores que falam que é problema da pessoa, né? Problema do pecado da pessoa. Então não tem, não dá para você falar. O bagulho é muito abrangente, cara. Eu fui também pro Haiti, eu passei isso aí de dar um doce para uma criança e a criança desmaiar, cara. O açúcar trazia isso aí nela. Não tinha. Pô, eu comia barro, cara. Bolar biscoito de barro. Que você pegar um doce, um pirulito para eles ali então são coisas que estão tão longe, mas ao mesmo tempo estão muito perto da gente, né? Porque a gente não quer, a gente quer ficar aqui. Não, para que mexer com isso aí? Vamos ficar aqui a igreja, não vamos mexer com o usuário de crack, vai dar problema. Exatamente. Tem que mexer com tudo, cara. Todo mundo. Tem que ir lá no hospital, tem que ser o super-herói que você falou. Tem que ser tudo, cara. Tem que estar em todo canto. Algum canto você vai encaixar para falar. Se cada um for num cantinho, o mundo inteiro vai ser evangelizado. Agora uma curiosidade minha, pastor. A igreja, não a igreja no geral, a igreja de um pastor, a sua igreja, ou a igreja de um pastor que se coloque a entrar numa Cracolândia para evangelizar, ela de alguma forma ela tem que estar preparada. Aí, batalha espiritual, mas além disso, para receber. Imagina que a gente da Cracolândia na sua igreja. Não, pode sim, pode. Eu entendo que tem que ir, cara. Eu acho que a igreja tem que estar aberta para qualquer público. Eu creio nisso, né? Respeito, lógico que. Mas o cara vai chegar lá todo mal cheiroso, vai, sei lá, cara. A forma que você vai falar, mas a igreja ela tem que estar de porta aberta, né? Nem sempre ela vai estar preparada para receber, lógico que não. Nós da sociedade já vamos olhar torto. Você já vai, eu vou olhar torto, eu já vou olhar de uma forma diferente, sabe? Falar, cara, você já olha falando, pô, tem alguma coisa errada, entendeu? Quando na verdade é na igreja que o cara vai ter a chance de ser curado, de ser transformado. Mas é uma situação complicada, né? Uma situação que precisa, né? Existem igrejas que têm ali seu lado da social, não, você vai conduzir, vai ficar monitorando, porque que é muito louco, mexer com um cara muito louco não é simples, né, cara? E o cara muitas vezes vai estar sob efeito de álcool, de droga. Então tem que ficar esperto, mas eu acho que é ali que ele vai ser curado, sim. O senhor tem histórias de gente que foram resgatadas lá na Cracolândia que hoje servem contigo? Tenho. Tem um grupo de louvor só da Cracolândia na minha igreja. É mesmo? Tem um grupo de louvor só da Cracolândia. Eles servem, cumprem escala. Até mostrei um hoje que é o Emerson que toca carrom. Eu vi a foto, eu vi. E o que acontece agora, eles vão voltar tudo para o mercado de trabalho. Que agora a gente tem um trabalho qual que é resgate, você trata, e agora empresas vão criar braços dentro do projeto. Por exemplo, eu tenho uma construtora, eu vou dar curso pro cara sentar piso, pro cara mexer massa, não sei o quê, só que eu já vou dar curso já empregando esse cara. É isso aí. Entendeu? E quem que vai falar desses caras? A gente. Esse cara foi um cara que não só cumpriu o tratamento de 9 meses, mas foi um cara obediente, foi um cara que tem um caráter tratável, um cara que entendeu o tratamento, tá? Ele teve alguma recaída no meio, mas ele se arrependeu. Então tudo isso, cara,
vale. E o empresário saber também, pode dar ruim. Eu não tô garantindo nada. Você tá afim de comprar comigo essa treta? Tô afim. Então é isso. Eu tenho motorista de caminhão já hoje, dentro de empresa. Glória a Deus, cara. que maneiro. O cara tava na rua, pô. 5 anos debaixo do viaduto, tá dirigindo caminhão. Caminhão de lixo, cara. Tem um brother que tem uma empresa de lixo. E eu falei pra ele foi o primeiro a entrar lá. E ele chegou, o apelido dele é Macarrão, porque ele trabalhava na Petibon, que era uma empresa de massas, São Paulo. Ele ficou muito louco porque os caras não pagaram ele no dia, virou a carreta de propósito em frente à favela para todo mundo pegar os macarrão. O apelido dele ficou Macarrão. E aí ele foi pra rua, ele ficou loucão, cara. E a gente cuidou dele. E aí eu falei pra esse cara, ele falou, pô, Rica, mas ele não dirige caminhão, já vai fazer 7 anos, não sei o que. Eu falei, mas dá uma chance pra ele. O cara tá lá 3 anos, hoje é o cara de confiança. Pô, ele que vai buscar os caminhões novos, ele que faz as paradas, ele que cobre folga, comprou carro, comprou moto, voltou com a esposa, cara. Então, assim, tem coisas que não tem preço, né, cara? Que você fala, mano, é muito louco ver tudo isso aí, o agir de Deus nessa questão, né? O processo na internação, pastor, como é que é? Assim, a pessoa chega... Como é que é não precisa falar dos 9 meses, mas pelo menos o início ali, como é que é o processo? Ele fica sempre no mesmo quarto, ele já tem função para fazer, os primeiros dias ele fica mais recluso mesmo? Isso é. Os primeiros dias ele fica no que a gente chama de quarentena ali, fica mais... Porque é o período mais intenso, né? Que o corpo mais grita, né? Tá chegando, tem uns que vão dormir 2, 3 dias direto. E aí depois ele vai entrando nas atividades. Você tem a laboterapia, o cara vai trabalhar lá, nas atividades da casa, seja com animais, seja com a plantação, seja com manutenção, enfim. Palavra todo dia. Nós tem células, tem culto. Então lá, por exemplo, nossa região tem 7, 8 igrejas perto. Cada sexta-noite vai uma assistência social fazer uma vigília, já faz o rango dos caras, uns leva pizza, outros leva dog, e tem esse momento de comunhão, mas também palavra, já vai com louvor, já faz tudo. Então tem que estar todo mundo junto, cara. Não adianta a gente achar que é salvador da paz. Todo mundo tem que trabalhar junto e sabendo que isso é em prol daquela vida. Não é em prol do projeto, não é em prol, sabe, de uma estruturação, cara, né, meu? De uma organização. Não, é um organismo vivo, é a igreja, é Jesus, é o Espírito Santo, é isso aí. Pastor, é porque assim, desde moleque, quando nem crente era, eu já acho que tava a falar que Jesus tava voltando. Ó, Jesus tá voltando, se liga aí, mano. Jesus voltar e tu ficar na pista, vai ficar ruim pra tu. Então hoje eu converso isso com a minha esposa, às vezes eu falo, pô, amor, eu não sei se os meus netos vão viver antes de Jesus voltar, por exemplo. E aí notícias pra tudo que é lado e tal. Então acho que meio que é inevitável a gente caminhar pra um lugar em que Jesus vai voltar, enfim. Apesar disso, qual o seu sonho, o seu pensamento, o seu objetivo de trabalho olhando a Cracolândia? Acho que o senhor enxerga assim, cara, tendência é isso aqui aumentar, piorar, pelo que eu vejo de governo, de Estado, da ausência de Estado, pelo que eu vejo da frieza da humanidade. Como é que o senhor enxerga isso? Vejo isso, né? Eu acho que você pode acabar até com a Cracolândia fisicamente daquele lugar, mas ela vai se espalhar pelo centro de São Paulo. Tem muita coisa envolvida, né, cara? Muita corrupção, muita gente envolvida. Então, é só você parar pra pensar e falar, meu, como que existe a Cracolândia, né, cara? Já é uma coisa que você vai falar, meu, ué, eu sou da época que se eu fumasse um baseado no carro, a polícia pegava, meu. Então como que você tá fumando a céu aberto? Como que essas coisas aconteceram? Como que chegou nisso aí? Então é uma série de fatores, né? Política, a humanidade também, né? Hoje em dia o pessoal tá preocupado com si próprio, né, velho? Não tá preocupado com ninguém. Não tô preocupado se tá doente. Eu estando saudável é o que importa, cara.
E eu vejo isso, cara. Hoje a igreja é muito egoísta, cara. Eu não concordo, eu não acho certo, eu não faço. Cara, mas o cara que geralmente não acha certo, você pode ver que é o cara que não ajuda ninguém, cara. Não faz nada. Só tá em busca cara. do conforto dele. Cara, e eu acho que Jesus está voltando mesmo também. Penso dessa mesma maneira, né? Os sinais hoje são muito evidentes. Eu acho que diante da palavra é muito. A gente vive esse cenário apocalíptico aqui que está vivendo, mas a esperança é Deus, cara. Sempre me perguntaram isso aí, cara. Se me chamarem hoje para sentar lá, já fui, já sentei em mesa de roda do governo, da assistência social. Qual que é a fórmula da roda? Não tem, cara. É Espírito Santo mesmo, é crer em Deus, que Deus vai fazer alguma coisa. E cara, eu oro para Deus acabar com o crack, para não ter matéria-prima, para não chegar mais a droga. Minhas orações são mais ou menos nesse sentido, porque fora isso, cara, sistemicamente, vou dar moradia pro cara que tá na rua. Cara, isso aí eu ouço há 10 anos lá e nunca mudou. Passa a gestão, muda a gestão, tudo a mesma coisa. Então, costumo dizer que eu sou monarca, cara. O rei dos reis, senhor dos senhores, viva a monarquia. E é isso, cara. Amém, que irado. A gente pode se caminhar aqui pro final? Pastor, eu te fiz uma pergunta quando a gente estava almoçando, inclusive, né? Perguntei se o senhor usou crack. O senhor usou crack, né? Usei pouco, mas usei. Cheguei a experimentar. Eu lembro que uma mão, cara. Gente, isso aí eu era moleque, devia ter uns 14 para 15 anos. A gente tava num bar. Final de noite, sabe? Tá ligado? Tinha um bar que chamava Capitão Sujeira. Horrível o bar. Só que era um dos únicos bares abertos na cidade. A gente foi pra lá. E eu lembro que todo mundo foi pro fundo, tinha umas mesas de sinuca e tal, e o cara meio que já sabia que a galera ia usar pedra lá. E eu tava com vários amigos, nem sabia o que os caras usavam, né, meu? Aí os caras começaram ali a dividir a pedra e tal. E eu lembro que nesse dia tinha um brother lá, e a hora que chegou a minha vez que eu ia dar uma arrebentada lá, ele falou, não faz isso, cara. Não faz isso. E isso ficou na minha cabeça, cara. Eu falei, mas por quê? O cara, não consigo parar mais. Pô, tô falando de 30 anos atrás, meu. E aí, cara, as vezes que eu fumei, cara, foram vezes isoladas, assim, mas eu sempre fiquei com isso na cabeça, cara. Acho que igual você falou da sua mãe aí de apanhar, eu sempre achei, cara, se eu viciar no crack, aí eu acho que vai ser difícil, cara, de largar. Então sempre tinha isso comigo, cara. Né? Não que nenhuma outra droga seja melhor, mas acho que por isso, por conta dessa conversa desse mano aí, que eu segurei bem a onda em relação ao crack, cara. É porque a minha pergunta é com relação à curiosidade. Eu penso assim, mano, o que tem nessa droga? Qual é o efeito dessa droga? O que causa para um ser humano ficar basicamente vivendo como um zumbi, sabe? O efeito da droga é super rápido, né? Isso a gente conversou. A droga é super barata e é assustador. Eu falei que no meu primeiro estágio eu escrevi uma matéria sobre a Cracolândia, sobre o efeito do crack. E eu lembro até que eu escrevi falando que tinha gente que viciava já no primeiro consumo. Sim. Por conta de combinações de hormônios, não sei o que, a pessoa poderia estar sujeita a usar uma vez e o corpo já ficar dependente da droga num uso, assim. É assustador. É assustador, mas, enfim. É que, na verdade, o que acontece também, o crack é uma droga que a grande maioria tem o preconceito. Não? Se eu chegar pra você e falar pra mim, eu fumo cara, tá de boa. Agora você fala, pô, eu dou uma paulada, eu já vou olhar pra você de forma diferente. Eu acho que isso aí gera também. O cara acaba se isolando de uma forma, quando ele tá no uso do crack, eu acho que é aí que ele se afunda mesmo. Fala, cara, eu vou usar mesmo, cara. Esses caras, sabe, ninguém quer saber de mim. Tem muito isso, cara. Muito isso. Tem muita... esse lance emocional, cara, no crack, cara.
fica muito vertente. O cara que sofreu em casa. O senhor leva o microfone mais perto aí? O cara que sofreu, o cara que fez tudo isso. Então, fica cada vez mais vertente isso na vida dele, cara. E ele chega e fala, cara, é aqui mesmo que eu vou ficar, cara. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então, acaba existindo uma grande investida das trevas, eu acho, nisso aí, né? A gente fala de pandemia, a gente usa máscara e tal, ninguém fala do crack. Crack é algo, cara, é uma pandemia aqui no Brasil, cara, sabe, não, é uma pandemia mesmo, porque no mundo hoje você fala de crack, né? Alguns países conseguiram minimizar isso, né? A Suíça, alguns países com o tal da redução de danos, enfim, cara, coisas que aqui no Brasil nunca vai dar certo, cara. Então tem que ser tratado de uma forma diferente e realmente crer, porque você esperar também do governo, sei lá, viu, cara. Não vamos nem entrar nessa pauta aí, vai. Pastor, eu queria agradecer a sua presença, só para deixar bem claro que o pastor chegou aqui falando, pô, Evandro, aí, sou botafoguense, me amarro em futebol, nunca. Fogão, tamo junto. Tá querendo arrumar problema, né, meu Deus? Não, nunca. Coringão, né, pastor? Não, Mas ainda assiste? Sou, certeza. Total, né? Certeza. Difícil ver o Palmeiras campeão da Libertadores, né? Não, deve ser difícil ver o Botafogo. Fala aí. Fala aí. Eu fico olhando e falo, mano, torcer pro Botafogo, sei lá, tipo torcer pra Lusa, não sei o que seria, cara. O Botafogo ensina a perseverança, pastor, entendeu? A acreditar e nunca desistir. A benção ainda não chegou, espero que esteja chegando agora, mas... então... Não, mas eu nem peguei um tempo bom de Botafogo, pô. Eu sou de 85, eu vi com 10 anos, mas eu lembro do Botafogo campeão em 95. Você viu o Paulinho cresceu? Não, Paulinho cresceu. Meu pai me fala que me levou pro estádio, mas eu não lembro. Sim. Donizete Pantera. Já é 95, né? Túlio Maravilha. 98, campeão do Carioca, Rio Santos, hein, mano? Vem com essa gol legítimo do Não, mas teve gol legítimo do Santos também que não foi, pô. Do cara do Santos que meteu a mão na bola. É um time de memória. Foi o segundo jogo lá no Pacaembu. Ele trabalha a memória, como Garrincha e tal. Galera que trabalha com antiguidade. Teu pai é botafoguense? Botafoguense. Meu pai é do Ceará. Aí ele veio pro Rio de Janeiro. Aí falou assim, cara, qual o time que tem as cores do Ceará aqui? Aí era o Botafogo. Aí ele virou botafoguense. Aí hoje ele é mais Botafogo do que Ceará. Assim, ele acompanha o Botafogo, mas não acompanha o Ceará. E é muito louco, cara, que eu falei, cara, vou assistir o jogo na final do Mundial agora do Palmeiras. Falei, vamos lá, vou assistir o jogo na casa dos meus manos das antigas, dos corintianos. Cara, eu olhava assim e falava, pô, será que eu era assim, cara? Esse cara é doente. Lógico que a gente torceu junto, cara, foi uma festa e tal, mas... Sim. Cara, é isso, não tem Mundial, né? Tem Libertadores, mas não tem. Pode ter décadas. Mas Mundial não tem. Nunca. Segundo a torcida do Flamengo que canta a musiquinha, também não tem copinha, né? Não tem copinha. Sabe dessa musiquinha que o flamenguista canta, né? Não. Que o flamenguista canta assim, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial. Não tem copinha, não tem Mundial. Não tem copinha. Mas ganhou uma copinha agora, né? Aí mudaram o nome. Não, agora é bi-rebaixado e não É isso aí. Pastor, obrigado pela presença. Valeu, Deus meu irmão. abençoe a sua Deus vida, abençoe. seu ministério, Tamo a sua junto, igreja. cara. Obrigado pela disponibilidade. Sei que o senhor tá cansado, veio de São Paulo, correria. Bora, pra cima. Mas obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. Vocês se importam de vir aqui? Vem aqui pra galera dar. Só se não for constranger. Chega aí, Tiagão. Esse aqui é o pastor Alexandre, o pastor lá da igreja também. Pô, pastor, obrigado, hein, cara. Valeu, Tiagão. Um abraço aí, galera. Obrigado. Se inscreve aí no canal. Obrigado, pastor. Dá pra cortar pro meio, Filipão? Tá sem bateria, por enquanto. Então foi mal. Então vamos ficar aqui. Chega aqui, Tiagão. Dá um chego pra cá, ó, Thiago. Pra tu aparecer aqui, Isso. ó. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado pela companhia. Se inscreva aí no Miló Podcast. Tamo junto. Valeu, pastor Rico. Um abraço. Valeu.